A paz do Senhor, minhas irmãs, eu sou a Fabiana Everton e este é o canal EBD para Mulheres MQV. Aqui você vai estudar a palavra de Deus na prática e sempre com aquela pergunta, o que eu vou praticar a partir da segunda-feira? Então venha comigo e vamos para a segunda lição desse trimestre. Irmãs, antes de começarmos a lição, eu quero fazer uma pergunta. Você já pensou como Deus escolhe pessoas comuns para levar mensagens extraordinárias ao mundo? Agora, nesta segunda lição, nós vamos acompanhá-lo na sua primeira viagem missionária. Eles não viajaram para fazer turismo, eles viajaram para anunciar Jesus. Enfrentaram longas caminhadas, perseguições, rejeições, mas nada disso foi suficiente para fazê-los desistir. Porque eles tinham uma certeza que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo. E essa certeza que tem que fazer parte da nossa vida e de todas as pessoas que estão na frente da obra do Senhor. Quando Deus ele te escolhe e ele te dá uma missão, né, ele é com você, ele é contigo. E muitas das vezes o inimigo ele fica tentando nos confundir. Será que estamos agradando a Deus? Será que o Senhor está se agradando? Mas creia naquele que te chamou. Quando o Espírito Santo ele chama, ele se responsabiliza também. E o mais bonito dessa viagem é que Deus estava mostrando algo que mudaria o curso da humanidade. Por quê? Porque o Evangelho não ficaria só com os judeus, ele alcançaria o resto das nações, inclusive eu e você. E essa é a mensagem. Deus ama todas as nações e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E essa missão, ela não terminou com Paulo e Barnabé. Ela continua através de quem? Da minha e da sua vida. Então, hoje nós vamos viajar com Paulo e Barnabé. Mas enquanto acompanhamos essa viagem, permita que o Espírito Santo faça uma viagem ao seu coração. Sabe por quê? Porque Deus ele não quer apenas nos ensinar sobre missão, mas Ele quer também despertar em mim e em você um coração missionário. Hoje nós vamos viajar com Paulo e Barnabé. Então vamos para a segunda lição do terceiro trimestre, que tem como título A Igreja dos Gentios. Da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E o tema da lição de hoje é A porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo diz assim: Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra, está lá em Atos 13, capítulo 47. E a verdade prática, o que diz? O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. E essa verdade prática, ela nos ensina que quando a igreja ela busca a direção do Espírito Santo, Deus abre portas para que o Evangelho alcance mais vidas, e assim o nome do Senhor Jesus ser glorificado. A leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 13, versículo do 44 ao 52. Você faz a leitura na sua turma. Na primeira aula eu falei sobre o objetivo do nosso canal. Esse canal aqui é EBD para mulheres, especificamente para a turma de mulheres, porque nós sabemos que muitas das vezes a turma de mulheres é uma turma diferente, onde tem muitas senhoras, né? E existem muitos assuntos que são diferentes para as mulheres, né? Então, tudo que nós vamos estudar aqui na lição, sempre nós vamos estar fazendo referência à verdade prática, aquilo que nós vamos praticar. Porque a lição da EBD, se ela não for traduzida para uma linguagem mais fácil, existem pessoas que todo domingo vai para a EBD, né, aprende aquilo, mas não consegue entender como é que eu vou praticar, né, todo esse estudo dessa viagem de Paulo, o que isso traz para a minha vida, né, no dia a dia. Então, esse é o objetivo do canal EBD para Mulheres, para que você venha estudar a palavra de Deus como ela realmente é, mas traduzindo para o nosso dia a dia. Então, vocês vão ver como é maravilhoso, vocês vão gostar muito, porque faz muito sentido. Então, eu tenho já essa experiência em turma de mulheres e eu vejo o quanto isso sustenta as irmãs no dia a dia. E a introdução, ela diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13, 14.
Logo após serem separadas pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram para Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e alcançaram a Ásia. E alcançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia, em Plícia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sobre a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Traduzindo tudo isso, na lição passada nós vimos como Deus chamou Paulo e Barnabé para essa grande missão. E agora, nessa segunda lição, nós vamos ver como aconteceu essa primeira viagem missionária. Eles não viajaram para fazer turismo, eles viajaram para anunciar Jesus. E enfrentaram longas caminhadas, perseguições, rejeições e muitos desafios. Mas nada disso foi suficiente para fazê-los parar, porque eles tinham certeza que quem os enviou foi o Espírito Santo. E é essa certeza que tem que ecoar no nosso coração em relação à obra de Deus. Porque quando o Senhor ele nos chama, ele se responsabiliza. Ele nos sustenta, nos renova, nos dá todas as condições para que nós não venhamos desistir e prosseguir naquela missão. Paulo e Barnabé não viajaram porque tiveram uma excelente ideia, mas eles foram enviados pelo Espírito Santo. E aí é diferente. Isso nos ensina uma verdade muito importante, porque a obra de Deus ela não começa com a vontade do homem, começa sobre a direção de Deus. Então, depois de serem separados pela igreja em Antioquia, eles partiram para Chipre, a terra onde Barnabé nasceu. E olha como Deus faz as coisas. Deus usou o lugar onde Barnabé havia nascido, um lugar onde ele já conhecia para começar a missão. E o que isso nos ensina? Muitas das vezes Deus começa a obra usando aquilo que nós já conhecemos. Na lição passada eu disse que a missão, ela começa onde Deus nos plantou. A missão, nem sempre nós vamos atravessar o oceano, nós vamos viajar para um outro lugar. Muitas das vezes a missão ela começa dentro da nossa casa, ao atravessar a rua para evangelizar um vizinho. Então, é isso que nós temos que entender, que esse trimestre não é só sobre missão, é sobre a missão que cada um de nós temos. Então, ao chegar em Salamina, eles começaram a pregar nas sinagogas. E Paulo, ele tinha um princípio. Primeiro os judeus, depois os gentios. E eles não estavam sozinhos, João Marcos o acompanhava. Isso nos mostra que a obra missionária é feita em equipe. E o que aprendemos aqui? Eu quero destacar 3 ensinamentos. O primeiro, Deus é quem envia. Antes de qualquer trabalho, precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Irmãs, não importa o que seja. Nós sempre temos que ser dependentes da direção do Espírito Santo na nossa vida. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Não tem como você chegar no seu local de trabalho e dizer assim: Espírito Santo, fique aqui, que eu vou entrar para trabalhar, e quando eu sair você me acompanha. Isso não existe. Não tem como a gente separar. Não tem como separar. Em todos os lugares nós devemos ser luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu, mas toda porta que Deus abre tem um propósito. Então, porta fechada, muitas das vezes também é resposta de Deus, tá? E nós devemos ter maturidade, e a nossa fé ela tem que ser madura para entender também isso. Segundo lugar, a palavra deve ser anunciada com fidelidade. Por quê? Porque Paulo ele não mudou sua mensagem para agradar ninguém. E nós vamos ver isso mais na frente em relação a Elimas, que Paulo não mudou a mensagem dele para tentar agradar um ou outro. E a história de Paulo já é, por si só, nos ensina muito sobre isso. Isso nos mostra que hoje nós devemos permanecer fiéis à palavra, mesmo quando confronta a cultura, outros valores, mas a nossa posição e postura como mulher de Deus não deve mudar para agradar ninguém. E a terceira lição, Deus usa pessoas comuns. Barnabé era de Chipre, Paulo tinha um passado de perseguidor, João Marcos ainda estava aprendendo. Mesmo assim, Deus usou cada um deles, porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. E bem aí, irmãs, que está a diferença.
Porque devemos ter disponibilidade para o Senhor, disponibilidade para servir e para ser fiéis ao nosso Deus. Porque todos os dias nós somos confrontados. Todos os dias nós temos vários desafios, principalmente nós mulheres que somos casadas, temos filhos, trabalhamos, né, temos uma vida aí bem movimentada, mas o Senhor nos chamou para que nós venhamos confiar nele, estarmos sempre cheias do Espírito Santo. Então, resumindo esse subtópico, o primeiro campo missionário pode ser aquele lugar que Deus te colocou. Agora nós vamos para o segundo subtópico, que tem como título Confronto com as Trevas e a Vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o precônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Glória a Deus. Então, vamos resumir esse subtópico. Irmãs, vocês já perceberam que toda vez que Deus começa uma grande obra, o inimigo sempre se levanta? Foi exatamente isso que aconteceu em Pafos. Paulo e Barnabé chegaram para anunciar Jesus, mas encontraram um homem chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas. Ele era mágico, falso profeta e tentava afastar o precônsul do Evangelho. Perceba uma coisa, o problema não era apenas Paulo e Barnabé. O verdadeiro alvo era impedir que uma pessoa conhecesse a Jesus. Sempre haverá oposição quando o Evangelho é pregado. E entendam uma coisa, às vezes o Evangelho, ele é pregado com a nossa vida. Às vezes nós não precisamos falar. Às vezes na nossa maneira de ser, nós pregamos a Cristo. E às vezes tem pessoas que não entendem como é que a gente passa assim tanta luta. É porque o Evangelho e a luz incomodam as trevas, tá? Enquanto Paulo anunciava a verdade, Elimas espalhava o engano. Existe uma batalha acontecendo. Não é uma luta entre pessoas. Por isso, Paulo escreve em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E isso daí tem que trazer um despertamento para a nossa vida. Porque hoje tem muitas mulheres que estão tratando as coisas com muita naturalidade. Eu sei que nem tudo, irmãs, a gente deve estar espiritualizando as coisas. Mas a mulher de Deus, ela também tem que buscar discernimento e direção do Espírito Santo para saber também quando algo é espiritual. Então, quem estava cheio do Espírito Santo não precisa ter medo. Paulo não discutiu, Paulo não brigou. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. A autoridade dele não vinha da sua inteligência. Ele vinha da presença de Deus. Porque a unção, irmãos, estarmos cheios do Espírito Santo nos traz autoridade. Isso nos ensina que nossa maior força não é aquilo que sabemos, ou aquilo que nós temos, ou aquilo que nós temos. A nossa maior força é viver cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição que nós tiramos daqui é que a luz sempre vence as trevas. Depois que Paulo repreendeu Elimas, Deus permitiu que ele ficasse cego por um tempo. Não foi Paulo que demonstrou poder. Foi Deus confirmando que o Evangelho é verdadeiro. E o resultado foi maravilhoso. O precônsul, louvado seja o nome do Senhor, creu em Jesus. Percebo que o milagre não era o objetivo, mas o objetivo era que uma alma fosse salva. Sempre que Deus manifesta o seu poder, o seu maior propósito é que as pessoas alcancem salvação. E trazendo uma aplicação para nós mulheres, talvez o nosso Elimas não seja um mágico. Pode ser uma influência ruim, pode ser uma amizade que nos afasta de Deus, pode ser um pecado que insiste em permanecer, pode ser um medo. Medo, irmãos, bloqueia muitas coisas na nossa vida. Pode ser uma mentira que o inimigo coloca na nossa mente, dizendo, você não consegue, você não é capaz, Deus não pode usar você. E, queridas, a nossa maior batalha está na nossa mente. A nossa mente, nós temos que preservar, nós temos que ter todo o cuidado de cuidar da nossa saúde mental. Sabe por quê? Porque o nosso maior campo de batalha está na nossa mente. E Paulo, ele dá uma dica. Lá em Efésios, ele diz que
Sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas ansiedades e o que tem que ocupar o nosso pensamento? Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de louvor, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom que tem que ocupar a nossa mente. Então, se você está tendo pensamentos ruins, de tristeza, que traz ansiedade, que traz preocupação, troque por louvores, troque pela palavra de Deus, sabe? Porque isso, irmãs, faz toda a diferença. Então, imagine uma sala completamente escura. Então, ali há escuridão há horas. Mas basta alguém acender uma vela. Irmãs, a escuridão não consegue apagar a vela. Porque a luz, ela sempre tem um poder maior do que as trevas. Pelo contrário, a luz expulsa as trevas. E foi exatamente isso que aconteceu em Pafos. Paulo levou a luz de Cristo e as trevas tiveram que recuar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde Cristo chega, as trevas não permanecem e a luz do Evangelho sempre é melhor que a escuridão. Nós vamos aqui para o terceiro subtópico, que diz assim: confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma, olha só, mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando para quem resiste e anunciando a fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Minhas queridas irmãs, olha o poder do Espírito Santo, olha o poder do Evangelho. Aqui nos ensina que a palavra ela transforma mente, coração e vida. Mas para que a palavra ela realmente traga essa transformação, tem que ter disponibilidade. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque o Espírito Santo, ele sempre está nos moldando. Não tem como nós termos férias, não tem como nós abrirmos mãos. Ah, hoje eu estou de férias, eu estou de folga. Isso não existe. Sabe por quê? Porque todos os dias tem que haver disponibilidade para que nós venhamos ser transformada, mente, coração e a nossa vida. A mulher de Deus, ela é confrontada o tempo inteiro. E quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, a gente deixa de agradar o nosso eu. Quantas das vezes a mulher de Deus, o Senhor ele vai nos ajustando. Tu coloca uma roupa e o Senhor fala, o Espírito Santo você fala assim, filha, essa roupa não é para você. E você fala assim, Senhor, mas... E você obedece. E aí você quer falar algo, o Senhor fala assim, epa, o Espírito Santo fala assim, filha, isso daí não é conversa para você. Então sempre o Senhor ele está nos ajustando. E quando nós não obedecemos essa voz, quando nós não deixamos o Senhor ir nos ajustando, a gente vai ficando, nós vamos ficando dura, o nosso espírito, o nosso ouvido, a nossa vida não fica mais sensível, sabe? E a gente vai achando que tudo é besteira, ah, porque isso pode, ah, porque todo mundo faz, ah, porque tudo já é normal. E nós não somos todo mundo, nós somos diferentes, tá? Então, hoje está pregando um evangelho muito barato, aquele evangelho que venha como está e permaneça como está. Mas nós aprendemos que o evangelho verdadeiro, ele produz mudança quando há disponibilidade de aceitar a palavra de Deus. Porque não adianta a gente ouvir a palavra de Deus, passar anos na igreja e não ter mudança nenhuma de vida, tá? E aí nós vamos para o segundo tópico, que diz assim, a missão em Antioquia da Pisídia e o evangelho que ilumina. Primeiro subtópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes de Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justiça pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para os ouvintes não
Não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao evangelho. Que maravilha! A gente lê isso aqui, a gente se alegra, a gente dá vontade assim de pular, porque os próprios gentios, os judeus querem dar male para Paulo, mas os próprios gentios dizendo assim, não volte para pregar o evangelho, que isso é bom demais, né, gente? Então isso é uma maravilha, isso alegra o nosso coração. E o que tudo isso aqui nos ensina? Irmãs, então quando Paulo chega a Antioquia da Psídia, ele entra na sinagoga e recebe a oportunidade para falar. E sabe o que ele faz? Ele não começa falando dele mesmo, das suas experiências. Ele começa contando a história do povo de Israel. Olha só, sabe aquele ditado que diz que o óbvio tem que ser dito? Olha só, ele lembra Abraão, Moisés, os juízes, o rei Saul, o rei Davi. Mas por quê? Porque Paulo, ele queria mostrar que toda aquela história tinha um único objetivo: conduzir o povo até Cristo, apontar para Cristo. É como se ele estivesse dizendo que tudo aquilo que Deus fez no passado estava preparando para a chegada do Salvador. Então, depois que ele fala de João Batista, a morte de Jesus, a sua ressurreição, e termina anunciando que a salvação é oferecida a todos os que creem, e o resultado foi maravilhoso, porque muitas pessoas desejaram ouvir a palavra de Deus. E o que ele quer nos ensinar com isso? Que Jesus, ele é o centro das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Cristo. No Antigo Testamento ele é anunciado, nos Evangelhos ele é revelado, nas cartas ele é explicado e no Apocalipse ele é o rei que voltará. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nosso olhar deve ser sempre encontrar Jesus. Então, não foram as palavras bonitas de Paulo que convenceram as pessoas, mas foi a palavra de Deus. Quando a Bíblia é ensinada com fidelidade, o Espírito Santo trabalha no coração de quem ouve. Então é o Espírito Santo, tá? Quem faz a obra é o Senhor. Sabe por quê? Porque sempre haverá as pessoas que rejeitam o Evangelho. E alguns judeus rejeitaram a mensagem. Os gentios, porém, ficaram tão impactados que pediram: volte no próximo sábado. Isso nos ensina que a nossa responsabilidade é anunciar, mas quem convence, quem transforma, quem faz é o Senhor, é o Espírito Santo. Ele que se responsabiliza. Então, aplicando para a vida da mulher cristã, hoje nós ouvimos muitas vozes. É rede social, é a televisão, é as opiniões que mudam todos os dias, mas existe uma voz que nunca pode mudar. É a palavra de Deus. Jamais a palavra de Deus muda. Pode mudar as situações, o mundo, mas a palavra de Deus, ela jamais muda. Aquilo que era pecado no passado continua a ser pecado hoje, tá? Então, a palavra de Deus, ela não muda. Por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras. Uma mulher que conhece a palavra, ela toma decisões mais sábias. Ela educa melhor seus filhos, ela fortalece seu casamento, ela enfrenta a luta com mais esperança e permanece firme quando surgem as dificuldades. Eu queria encerrar esse subtópico dizendo: Paulo não levou entretenimento para Antioquia da Psídia. Ele levou a palavra de Deus. E foi essa palavra que iluminou os corações. Então hoje, nós não precisamos de palavras que nos emocionam por alguns minutos. Nós precisamos da palavra que nos transforma e nos fortalece todos os dias. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos sobre Cristo. Agora a nossa viagem continua, saímos de Chipre e agora vamos para Antioquia da Psídia. Vamos observar o que aconteceu nessa cidade e o que Deus deseja ensinar ao nosso coração. Olha só o que diz aqui. O segundo subtópico: a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu, depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declararam: era mister que a vós
se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nós voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, era aquilo que era para ser um plano frustrado, transformou no maior plano soberano de Deus, que chegou a mim e chegou a você também. Irmãs, então no sábado seguinte aconteceu algo extraordinário. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então imagine a cena. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos desejando ouvir a palavra de Deus. Mas em vez de se alegrarem, muitos judeus, tomados por invejas, começaram a contradizer Paulo e a rejeitarem o evangelho. Então isso entristeceu profundamente o coração do apóstolo. Mesmo assim, Paulo e Barnabé permaneceram firmes, louvado seja o nome do Senhor, e disseram, já que vocês rejeitam a palavra de Deus, agora nós vamos anunciar os gentios. A partir desse momento, o evangelho alcança ainda mais povos, mostrando que o plano de Deus sempre foi salvar todas as nações. E chegou a mim e chegou a você, né? Que maravilha, que vitória maravilhosa. E essa palavra também nos ensina que nem todos aceitaram a mensagem do evangelho. Paulo pregou com fidelidade, mesmo assim algumas pessoas rejeitaram. Isso nos ensina que nem sempre seremos aceitos quando falamos de Jesus. E tá tudo bem, porque quem convence é o Espírito Santo. A obra é de Deus. Nós somos apenas um canal para levar a palavra de Deus. Nossa missão é anunciar com amor e fidelidade. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nossa missão é anunciar com amor e fidelidade. Mentira. Os líderes religiosos, eles não rejeitaram Paulo porque ele estava pregando uma mentira. Mas eles foram dominados pela inveja. Quando deixamos sentimentos ruins governarem nosso coração, corremos o risco de não perceber aquilo que Deus está fazendo. E a gente, sabe, irmãs, a gente tira também uma lição para a nossa vida, que a gente tem que ter muito cuidado em agir por impulso, por nervosismo, com raiva. O certo e ser sábio é sempre esperar um pouco, sabe? Se você se afligir muito com algo, se zangar, se chatear, mesmo você estando certo, aguarda um pouco, sabe? Veja todos os pontos, porque muitas das vezes a gente se precipitando, a gente se arrepende depois. Isso em quase todas as vezes. E a gente tem que ter esse cuidado. E o que aconteceu aqui? Deus transforma rejeições em novas oportunidades. Aquilo que parecia uma derrota tornou-se uma porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus rejeitaram, mas os gentios receberam. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus continuou. Quando uma porta se fecha, Deus continua conduzindo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique tranquila. Se você está lutando por alguém, se você já aconselhou, se você já orou, se você está sempre pregando, sempre intercedendo, e mesmo assim a pessoa ainda não mudou, a pessoa ainda não aceitou, fique tranquila. Sabe por quê? Porque tudo existe um tempo. E as coisas de Deus, Deus ele é perfeito, né? E no momento certo, o Senhor vai fazer. Continue semeando, porque cada semente lançada com amor vai produzir frutos no tempo certo. Nós vamos agora para o terceiro subtópico, que diz assim: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que receberam a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria a luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito, a salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho.
Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, depois que os judeus rejeitaram o Evangelho, Paulo e Barnabé anunciaram uma decisão importante. Eles continuariam pregando o Evangelho para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Os gentios receberam a palavra com alegria. Eles entenderam que a salvação também era para eles. E isso não significa que Deus deixou de amar os judeus. Significa que o plano de Deus sempre foi que o evangelho alcançasse os gentios. O evangelho ele abriu uma porta onde ninguém poderia fechar. E o evangelho é para todos. Deus ele não faz exceção de pessoas. O rico e o pobre, o jovem, o idoso, todos são convidados a receber a salvação. E a graça de Deus, ela continua disponível àquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o evangelho é anunciado, cada coração decide como vai responder. Deus convida e o Espírito Santo convence. E a pessoa abre o coração ou não para Cristo Jesus. Quando Paulo foi rejeitado pelos judeus, parecia que a missão havia se acabado. Parecia que a missão havia fracassado. Mas aquilo que foi fracasso, Deus usou aquela situação para uma grande oportunidade. Os gentios receberam a palavra com alegria. Então, às vezes, enxergamos as portas se fechando. Deus já está abrindo outra na nossa frente. E aplicando para a vida da mulher cristã, minha irmã, talvez você esteja diante de uma porta fechada. Pode ser um sonho que não aconteceu, um emprego, um relacionamento, um projeto, ou até um ministério que parecia não dar certo. Mas Deus continua sendo o Deus que abre portas. E talvez você esteja olhando para aquilo que você perdeu. E enquanto isso, Deus está trabalhando e preparando algo novo que talvez você ainda não enxergou. Não desanime, continue caminhando em obediência. Pode ter certeza que o Senhor faz coisas lindas e incríveis. Eu ainda vou ter a oportunidade de contar vários testemunhos daquilo que às vezes a gente só ouve as irmãs contar e a gente fala assim, como Deus fez isso? Irmãs, pode ter certeza que Deus faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu digo para você, não existe nada pior do que o pecado, tá? Nem o desemprego, nem a doença. Se você está servindo ao Senhor, está passando por luta, e essa luta está na agenda de Deus, fique em paz. Porque muitas das vezes, o Senhor, Ele nos tira daquela zona de conforto. Às vezes, a gente está com aqueles fracassos temporários, mas a nossa vitória está escondidinha ali. Então, continue crendo, confiando, que você ainda contará muitas vitórias e muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa viagem continua. Nós deixamos agora Antioquia da Pisídia e seguimos para Icônio, Listra e Derbe. Então, quanto mais o evangelho avança, maiores são os desafios, mas também os milagres e a providência do Senhor estão com eles. Mas também nós vamos ver a graça e o poder de Deus acompanhando aqueles que permanecem fiéis. Vamos lá? O primeiro subtópico diz assim: Icônio, testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se. Uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão onde a palavra frutifica. A oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos aqui com esse texto? Como era costume de Paulo e Barnabé, eles entravam primeiro nas sinagogas para anunciar o evangelho.
E o resultado foi maravilhoso. Muitos judeus e gregos creram em Jesus. Mas ao mesmo tempo que vidas eram transformadas, a oposição também se levantava. Algumas pessoas aceitaram a mensagem, outras se levantaram contra elas. A perseguição ela foi tão intensa. Que eles fizeram um plano para apedrejar Paulo. E sabe o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles fugiram? Não, eles foram prudentes. Sabe por quê? Porque o evangelho ele precisaria continuar sendo pregado. Muitas vidas precisavam ainda ouvir o evangelho. Então eles não colocaram a sua vida em risco, porque a obra tinha que continuar. Então eles saíram daquela cidade e foram para outra cidade, continuando pregando o evangelho, porque a obra não pode parar. Então a missão era maior do que permanecer naquele lugar. E o que o Senhor quer nos ensinar com isso aqui? Que nós não devemos estranhar quando enfrentamos dificuldades por causa da nossa fé. Porque o próprio Jesus disse para os discípulos que eles enfrentariam perseguição. E isso não é porque o Senhor não estava com eles. Isso não significa que Deus os abandonou. Muitas das vezes significa que estamos permanecendo fiéis. Paulo não permaneceu em Icônio apenas para provar sua coragem. Ele entendeu que havia muitas cidades esperando ainda ouvir o evangelho. Há momentos que Deus nos chama para permanecer e outros nos mostra que é hora de seguirmos em frente. E isso também é a direção do Espírito Santo. Então nada pode impedir o plano de Deus. Tentaram calar Paulo, tentaram interromper a missão, mas o evangelho continua avançando, porque quando Deus abre um caminho, ninguém consegue impedir o cumprimento do seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha irmã, talvez você esteja vivendo até um momento de oposição. Talvez dentro da sua casa, talvez no trabalho você seja a única cristã, ou qualquer outra luta. Mas lembre-se que Paulo e Barnabé, apesar de toda a situação, de toda a perseguição, eles não desistiram. Eles não desistiram porque enfrentaram dificuldades. E eles continuaram caminhando, porque perseverar não significa nunca chorar, tá? Perseverar significa continuar confiando em Deus, mesmo quando as lágrimas caem, sabe? Então, respeite o seu tempo, respeite a sua fase, tá? Respeite a sua fase. Às vezes a gente quer ser muito forte e a gente quer tudo de imediato e a gente precisa entender aquilo que é fase. Lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, tá? Essa semana minha sogra me ligou, fez um mês que o meu sogro tinha falecido e ela me ligou dizendo que estava muito triste, né? Porque fez um mês que ele tinha falecido e eu falei assim, mas fique bem, porque é normal você ficar triste, é normal você chorar, ia ser anormal você não sentir nada. É a fase do luto, é a fase da perda, é carne, né? É carne da carne. Então, é a fase, irmãos. Então, às vezes a gente está numa fase de luta, fase de choro, mas a Bíblia diz assim, ó, no dia bom aproveite, mas no dia mau, entenda que Deus fez tanto um quanto o outro. Então nós precisamos confiar no Senhor, sabe? Cuidar da nossa saúde mental. Então nós vamos para o segundo subtópico. E eu queria também destacar aqui uma sequência dessa lição. Em Chipre aprendemos que Deus envia. Em Antioquia da Psídia aprendemos que Deus abre portas. E o terceiro tópico aqui que nós estamos vendo em Icônio, aprendemos que Deus nos fortalece para perseverar. Percebemos como Deus vai conduzindo seus servos. Primeiro ele chama, depois ele abre oportunidade e quando surge a dificuldade, ele também concede forças para continuar. Então, juntando aqui esses 3 tópicos, nós podemos fazer uma única mensagem, que a missão avança quando Deus dirige, sustenta, fortalece aqueles que permanecem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ler aqui o segundo subtópico, que diz assim, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, judeus vindo de Antioquia e Icônio
incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Ela permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entender aqui a palavra. Irmãs, agora a palavra ela chega a Listra. Ali havia um homem que nunca tinha andado. E o incrível nessa mensagem aqui, irmãos, olha só. Ao ouvir a palavra, Paulo percebeu que o homem ele tinha fé para ser curado. Ele ordenou que em nome de Jesus ele se levantasse. Um milagre aconteceu, mas algo inesperado aconteceu também. Então o povo acostumado com a idolatria acharam que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam descido à terra. E aí com isso eles começaram a preparar sacrifício para adorá-los. Paulo e Barnabé ficaram indignados e rasgaram as suas roupas. E o mais interessante é que esse mesmo povo que estava querendo adorar eles também foram incentivados a apedrejá-los. Então eles rasgaram as suas roupas e disseram: nós somos homens como vocês, toda a glória seja dada ao Deus vivo. Pouco tempo depois, essa mesma multidão que queria adorá-los foi influenciada por pessoas vindo de outras cidades. Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida de Paulo. Ele se levantou e continuou pregando o Evangelho. Então toda a glória ela pertence a Deus. Paulo poderia ter aproveitado aquele momento para se exaltar, mas ele fez exatamente ao contrário. Ele direcionou a glória para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este é um grande ensinamento para nós. Quando Deus faz algo através das nossas vidas, devemos lembrar nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque a opinião das pessoas, elas mudam rapidamente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, um dia eles queriam coroar Paulo, no outro dia eles queriam matar Paulo. E isso também nos traz um outro ensinamento. Nós não podemos viver dependendo da aprovação das pessoas. Quem deve aprovar a nossa vida é Cristo, porque quem tem propósito encontra forças para continuar. E se nós formos querer sempre a aprovação das pessoas, nós não fazemos nada. Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém está nem aí para a nossa vida, sabe? E muitas das vezes a gente se importa muito com a opinião das pessoas. O que a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho, sabe? De mostrar Cristo. Querer esperar sempre validação das pessoas, nós não fazemos nada. Então aprenda a confiar em Deus e esperar a aprovação do Senhor. E nós vamos agora para o terceiro subtópico: Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comunidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entender a palavra do Senhor, porque a nossa viagem de hoje termina em Derbe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de tantas dificuldades, perseguições e até mesmo apedrejamento de Paulo, nós poderíamos entender que eles estavam cansados e querendo voltar para casa. Mas aconteceu exatamente o contrário. Eles continuaram pregando o evangelho. Em Derbe, muitos creram em Jesus, novos discípulos foram formados. Então percebam que a perseverança de Paulo e Barnabé produziram frutos. Então imagine se eles tivessem desistido lá em Icônio, lá em Listra. Talvez essas pessoas nunca teriam ouvido o evangelho. E isso aqui nos ensina que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. E sabe o que Deus quer nos ensinar aqui? Que a perseverança, ela produz frutos. Nem sempre nós vamos ver resultados imediatos. Às vezes plantamos hoje e colhemos muito tempo depois. Paulo passou por muitas lutas antes de chegar a Derbe, mas Deus já havia preparado uma colheita. Louvado seja o nome do Senhor, porque o objetivo da missão é formar discípulos, igrejas. Paulo não queria apenas reunir multidões.
Ele queria formar pessoas comprometidas com Cristo. E o verdadeiro crescimento da igreja acontece quando vidas são transformadas e amadurecem na fé. Realmente têm raízes, estão firmes em Cristo. Porque Deus recompensa a fidelidade. Paulo permaneceu fiel quando foi perseguido. Porque eles enfrentaram oposição, eles foram perseguidos, mas Deus continua abrindo portas. Então a fidelidade, ela sempre produz frutos no tempo de Deus. E isso tem que alegrar o nosso coração. Isso tem que sustentar o teu coração, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você está anos orando pelo seu filho, se você está orando pelo seu esposo, se está orando por uma irmã, não importa. O que tem que estar firme no seu coração é que o Deus que você serve, ele é fiel, ele abre portas, ele fecha portas. Não existe coração duro que o Senhor não possa esmiuçar. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. O meu irmão hoje, ele é pastor. Mas há 15 anos atrás, ele era viciado em crack. Ele já vivia nas ruas. Minha mãe dava comida para ele pela janela lá de casa. E sempre a gente orando. E nesse tempo, somente eu era crente dentro da minha casa. E eu sempre orava, tendo plena convicção que o Senhor poderia libertar alguém do crack. Irmãos, crack é uma droga infeliz que existe. Todo mundo sabe como ela destrói as famílias. Em muitas internações, e ele fugindo das clínicas, uma vez ele me ligou a cobrar, meu coração já acelerava. Nesse dia ele falou assim: irmã, me ajuda que eu quero mudar. E aí eu fui na casa de um pastor, ele tinha uma casa no Paraná, né? Nós somos de São Luís do Maranhão. Ele tinha uma casa no Paraná e fez toda a logística, né, para ele ir. Nós compramos passagem de avião, compramos todos os enxoval para ele ir. Até ele chegar nesse lugar, era mesmo, só Deus sabia como estava nosso coração, mas ele passou 2 anos lá se tratando, voltou transformado como homem de Deus, e hoje ele está na frente de uma igreja pregando o evangelho, cuidando de vidas para a glória de Deus. Então, minhas irmãs, não duvidem daquilo que Deus pode fazer. Hoje eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por lutas, por dificuldade. Hoje os vícios estão em jogos de tigrinho, está atingindo muita gente. E eu vou dizer para vocês, muitas mulheres estão passando por esse problema terrível, terrível. Mas o poder de Deus não pode ser diminuído. Porque o poder de Deus, ele continua libertando, ele continua transformando. E essa semana eu conversei com uma pessoa, uma mulher que estava passando por isso, uma serva de Deus, né? Uma mulher que estava passando por isso. Hoje ela serve ao Senhor e eu disse: olha, hoje o que tu mais precisa não é dinheiro. O que você mais precisa hoje é ter a mente transformada. Porque você com a mente transformada e alimentando o seu espírito, você consegue ir contra toda essa luta. Então, creia que o Senhor, ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu ouvi falar. Eu estou falando do poder de Deus, que liberta o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amores, agora nós vamos para a conclusão, que diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram à cidade onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. E a missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminho onde parecia impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãs, nós chegamos ao final da nossa viagem com Paulo e Barnabé. Ao invés de seguirem um caminho mais fácil para voltarem para casa, eles decidiram retornar pela cidade onde eles haviam sido perseguidos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que ganhar pessoas para Jesus era apenas o começo. Era preciso fortalecer os novos crentes, encorajá-los na fé e preparar líderes para que a igreja permanecesse firmes. Depois eles voltaram por Antioquia e fizeram um relatório de tudo o que Deus tinha feito.
E aí eles não disseram, olha o que nós fizemos, mas eles disseram, olha o que o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram na prática, olha o que Deus fez. Essa é uma grande lição para nós, porque quando Deus nos usa, toda a glória pertence a Deus. E sabe o que Deus quer nos ensinar com isso? Que Deus continua chamando pessoas e que a missão, ela não termina quando a pessoa aceita Cristo. Ela continua no cuidado e no discipulado. Então, nós precisamos cuidar e discipular, porque a missão não é só ganhar almas para Cristo, mas é fazer com que essas almas permaneçam firmes com o evangelho puro e genuíno da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para nós mulheres, meu irmão, talvez você pense que missão é apenas pregar no púlpito. Mas essa lição, ela nos mostrou que missão é muito mais do que isso. Então, quando nós ensinamos um filho a orar, quando nós intercedemos por alguém, quando nós aconselhamos uma amiga, é servir na igreja com amor, é testemunhar Cristo no trabalho, é abrir a Bíblia dentro da nossa casa. Então, nós podemos nunca viajar, irmãs, como Paulo e Barnabé, mas Deus, ele pode nos usar exatamente onde ele nos plantou. Porque a missão, ela começa quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Então, tem várias lições aqui que nós podemos fazer a partir da segunda-feira. Escolher alguém para a gente interceder por uma semana. Perguntar ao Senhor, quem o Senhor deseja alcançar através da minha vida nesta semana? E estar atento às oportunidades, pode ser uma ligação, pode ser uma conversa, mas estarmos sempre atentos, porque o Senhor, ele sempre quer nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, se esta aula abençoou sua vida, quero que compartilhe com outras irmãs e continue conosco nas próximas aulas, porque aqui é o canal EBD para Mulheres MQV, porque você é mais que vencedora. A paz do Senhor e até a próxima.